Eu queria começar esse vídeo lendo o versículo 6 e o versículo 7 de Filipenses 4, né? O capítulo 4 de Filipenses. Eu adoro esse livro, gente. Leiam Filipenses. E, bom, espero que todos que estejam assistindo esse vídeo estejam bem. E vamos começar aqui, né? Já lendo esses dois versículos maravilhosos. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém, amém. Esses dois versículos, eles representam exatamente o que a oração faz nas nossas vidas, a importância da oração. Gente, nós temos que orar em todos os momentos. Nós estamos tristes, vamos orar. Nós estamos desanimados, nós vamos orar. Nós estamos felizes nos melhores dias da nossa vida, vamos orar. A oração, ela deve ser executada em todos os dias, seja nos dias bons, seja nos dias ruins. Com vários, objetivos, né? Porque na oração nós temos várias formas. Nós temos várias formas de orar, né? No caso. Ou seja, tem a petição, né? Tem a intercessão, tem o agradecimento, né? A ação de graças. Então, assim, a gente tem que fazer tudo isso em uma oração só. Porque, cara, isso só nos faz a gente se conectar com Deus, a gente se aproximar mais com Deus e, enfim, melhorar, crescer, sempre buscando a Deus. É assim que a gente consegue buscar a Deus, através da oração. Cara, em todos os momentos a gente tem que orar, em todos os momentos. A gente acorda, vamos orar. A gente tá com dificuldade com alguma coisa, vamos orar. A gente tá com ansiedade, nervoso com algo, vamos orar. Porque, como bem diz aqui no versículo 7, então vocês experimentarão a paz de Deus, que vai muito além do nosso alcance, vai muito além do nosso entendimento. Então, assim, a gente, cara, não custa nada você tirar alguns minutos do seu dia para orar de joelhos, para se entregar diante do Senhor, se entregar por completo diante do Senhor, estar com o coração sensível, para que você possa continuar nessa caminhada com tudo, buscando sempre a Deus, pois sem Deus nós não somos absolutamente nada. Por isso nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus, para que a gente possa continuar firmes, permanecer firmes, resistindo contra a ação do inimigo, resistindo contra o pecado. Só com Deus a gente consegue, porque assim, Deus já é o suficiente na nossa vida e a gente tem que buscar a Ele em todos os momentos. Em todos os momentos nós devemos buscar a Deus, seja nas dificuldades, onde a gente mais precisa dele, pois nós estamos mais expostos ao diabo, né, ao inimigo, à tentação. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas e nós temos que buscar a Deus a todo momento. É através da oração, é através da leitura bíblica, é através de muitas formas, né, de oração que a gente pode fazer, que a gente consegue buscar a Ele, que a gente consegue se aproximar mais de Deus, que a gente se torna fortes, a gente se refugia a gente se refugia nele, né? Pois Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa rocha. Então, assim, é através da oração, cara, é através da oração. Não é à toa que tantas pessoas na Bíblia oraram enquanto estavam em dificuldade, oraram quando pecaram, né? Acabaram de pecar e oraram, pedindo perdão ao Senhor, pedindo misericórdia. Quantas vezes você não vê isso na Bíblia, né? E como isso é importante, a gente deve aplicar isso nas nossas vidas, gente. Isso é muito importante. Ore em todos os momentos. Ore em todos os momentos e confie no Senhor. Ore e confie no Senhor, de que o que você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Você está passando por uma dificuldade, por exemplo, você está com uma dificuldade de uma matéria, você tem uma prova, logo no dia seguinte você não está conseguindo entender, então ore, se entregue ao Senhor. Por mais que isso seja simples, né? Por mais que isso pareça que não tem nada a ver, na verdade, oração é falar com Deus.
Isso deve ser um hábito rotineiro na nossa vida, né? Um hábito, né, do nosso cotidiano. E que isso se relaciona com qualquer coisa, gente. Essa conversa com Deus se relaciona com qualquer coisa. Com absolutamente qualquer coisa. E, bom, aí você, nesse momento que você está passando dificuldade, está com muitas dúvidas, está com ansiedade também, muito nervosismo, então você pede a Deus para que Deus possa lhe dar paz, né? Lhe dar paz, lhe dar sabedoria, discernimento e maturidade para que você possa ir bem, para que você possa entender o que você está estudando. E assim, gente, é claro, eu vou falar uma coisa aqui. Não é porque a gente vai orar que Deus, ele vai nos responder. Não é porque a gente vai pedir que Deus vai realizar o que nós estamos pedindo. Na verdade, é a vontade dele que reina e que esteja feita a vontade dele sempre, não a nossa, pois a nossa é pecaminosa, pois a nossa não leva ao que realmente é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente tem que confiar nele. Eu só estou dando esse exemplo, pois a oração, ela nos concede paz, né? Através de Deus, através do Espírito Santo também. No nosso coração, nos dá paz, nos conforta. Então, assim, além da paz, além do conforto, tem tudo isso também, claro. Não é porque você vai pedir algo que Deus, ele vai te conceder exatamente do jeito que você quer, até porque é a vontade dele que reina, a gente tem que entender isso. Mas uma coisa que é essencial, cara, pode garantir, mano. Se você for sincero com Deus, se você for verdadeiro com Deus, cara, com certeza o Senhor vai te ouvir. Com certeza o Senhor vai te ouvir e pode, assim, não fazer do jeito que você pediu, mas fazer de um outro jeito que no resultado, na consequência, vai ser ainda melhor. Pois Deus, ele tem planos muito maiores nas nossas vidas, muito melhores que os nossos próprios planos. Então, assim, cara, se você for sincero com Deus, o que é algo essencial, se você tiver com o coração sensível, disposto diante de Deus, disposto, eu digo disposição, no sentido de, por exemplo, Deus, faça o que quiser na minha vida. Eu confio em ti. Estou disposto a te ouvir. Estou disposto a te obedecer. Estou disposto a alinhar minha vida com o seu propósito. Isso é disposição diante de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é incrível. Isso é essencial numa vida de um cristão. Nós devemos estar dispostos a enfrentar as mudanças que Deus vai proporcionar nas nossas vidas. E enfrentar o propósito de Deus, quer dizer, não enfrentar, né, mas viver o propósito de Deus. Nós temos que estar dispostos a viver o propósito de Deus, o plano de Deus nas nossas vidas, que é bom, perfeito, é agradável. Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Basta você confiar, basta ser sincero, basta ser verdadeiro, basta estar disposto a viver essa mudança, essa transformação, esse plano de Deus. E além disso, o que eu queria falar é que, como eu disse, né, na oração nós temos várias formas de orar, né? A gente tem a intercessão, né? Porque para quem não sabe, que não é muito conhecido realmente, a intercessão não é algo tão falado, mas a intercessão é orar por alguém, orar pelo próximo, orar por alguém que está passando uma dificuldade, orar pelo seu amigo, por alguma dificuldade dele, né? Orar pelos seus pais, orar, ou no caso, interceder por seus pais, interceder por seus amigos, interceder por seus inimigos, né? Então, assim, essa é uma forma de orar, né? Outra forma, o agradecimento, né? A ação de graças, que é algo essencial, é mais que necessário, porque, pelo amor de Deus, Deus não é obrigado a fazer nada na nossa vida, a nos dar nada, mas ele nos oferece tudo. Ele já nos ofereceu tudo, que é Jesus Cristo. Ele já é muito bondoso, pois nós nesse exato momento estamos com o coração bombeando o nosso sangue e estamos respirando, estamos vivendo. Você está assistindo esse vídeo, então, assim, a gente tem que agradecer ao Senhor todos os dias, todos os momentos, pois ele é muito bom conosco, ele é muito bondoso conosco. E Jesus Cristo é a prova viva, prática desse amor sacrificial, dessa bondade de Deus, que transcende o nosso entendimento. Então, assim, nós temos que agradecer a Deus
em todas as nossas orações, amém? Quando a gente acordar, vamos agradecer a Deus, gente. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Até mesmo nos dias ruins, vamos agradecer a Deus. Que nem como Paulo, ele esteve preso e mesmo assim ele ficou alegre, né? Ele não se prendeu, né, a esse sofrimento dele. Ele não, enfim, não ficou escravizado por uma tristeza, né, que muitas das vezes nos convém quando nós estamos em certas dificuldades, principalmente quando uma dificuldade de Paulo, que ele ficou literalmente numa prisão. Então, assim, ele estava preso, mas mesmo assim ele escreveu várias cartas, como a de Filipenses, e a de Filipenses ele mesmo fala: alegre-se sempre no Senhor, alegre-se. Então, assim, não tem como, gente. Paulo é uma grande inspiração para esse contexto, né? Então, assim, sejamos gratos a Deus e que nós possamos fazer o mínimo que agradecer a Deus com sinceridade, com realmente autenticidade, né? Sejamos verdadeiros, sinceros diante do Senhor, né? Porque Ele sabe de tudo, mas Ele quer que a gente fale com Ele. Ele quer que a gente fale com Ele, converse com Ele. E a oração é uma conversa com o Senhor, o nosso Deus, o único, o Deus vivo. Então, assim, que nós possamos agradecer Ele em todas as nossas orações. Além da intercessão e além da ação de graças, né, nós temos a petição. E vamos falar a verdade. Todos nós temos os nossos desejos, nossos sonhos, as nossas ambições. A gente só tem que controlar isso, a gente tem que controlar essas coisas. Pois se Deus decretou algo na nossa vida, a gente deve realizar aquilo. Nós não podemos, temos que alinhar o propósito de Deus nas nossas vidas. Por acaso, aquilo que a gente tanto pede para Deus está realmente no plano de Deus? Está realmente no plano dele? Então, sejamos maduros, gente. Sejamos maduros a viver o que Deus tem para nós e não o que a gente quer, né? Até porque a vontade dele é a melhor, né, que ele tem para nós. Então, assim, sejamos maduros e que, cara, a gente pode pedir, por exemplo, para que Deus nos dê saúde, para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, maturidade, porque, cara, literalmente isso importa muito mais do que riqueza. Como Salomão fez, ao invés de ele pedir riqueza, ao invés de pedir a morte dos inimigos dele, ele pediu sabedoria, o que ele mais precisava naquele momento, pois ele estava literalmente governando Israel e Judá e ele mal sabia o que fazer, pois ele era um mero jovem. Ele não sabia de nada de governança, filho de Davi, e ele não sabia nada. Já estava no plano de Deus para ele governar Israel e Judá, mas ele não tinha a mínima ideia do que fazer. Então ele pediu o que ele mais precisava realmente para fazer justiça, justamente para fazer justiça. As nossas petições, o que nós vamos pedir, tem que ser sempre para glorificar o nome do Senhor ou para realizar o plano dele, né? Nós temos que ser maduros e pedir o que realmente faz parte do plano de Deus. E caso a gente não saiba, oremos a Deus para que a gente possa descobrir, para que Deus nos dê discernimento, para que a gente possa ver o que realmente pertence ao propósito dele nas nossas vidas. Então, assim, Salomão, ele pediu sabedoria, ele precisava, pois, né, governar Israel e Judá não era uma tarefa fácil e ele não tinha a mínima ideia do que fazer, ele era só um jovem. Então, assim, ele pediu sabedoria, pediu um coração cheio de discernimento e aquilo se fez. Claro, com certeza aquilo se fez porque aquilo fazia parte do plano de Deus. E a gente lendo 1 Reis, porque eu estou lendo 1 Reis, por isso que eu estou dando esse exemplo maravilhoso, porque é um exemplo para nós, né? Mas eu estou lendo 1 Reis, e capítulos depois desse, né, que ele pede sabedoria, que é o capítulo 3 de 1 Reis, depois fala que a sabedoria, o discernimento dele trouxe até mesmo fama para ele, fez Salomão ser famoso entre o povo de Israel, o povo de Deus. Então, assim, é algo muito bom. Ainda fala que ele se tornou uma das pessoas mais sábias na época, mais sábias até pessoas do Egito, enfim. É algo simplesmente maravilhoso, porque não vem de qualquer um, né? Aquela sabedoria não vinha de qualquer um, e vinha simplesmente de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do próprio entendimento, o dono da própria sabedoria. Então, não tinha como não ser algo mais extraordinário do que aquilo. Então, assim, finalizando esse vídeo, agradeçam a Deus
em todas as suas orações. E sempre, 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 absolutamente em todos os momentos, orem, busquem a Deus. Orar é uma forma de buscar a Deus, é uma forma de conversar com Ele. Deus, Ele quer que você fale com Ele, converse com Ele, pois através da oração nós se aproximamos mais de Deus, nós se conectamos mais de Deus e a gente se torna ainda mais fortes, a gente se refugia nele, pois sem Deus, gente, nós não somos nada. Sem Deus nós não somos absolutamente nada, absolutamente nada. Então por isso a gente deve buscar Ele todo momento. E a oração é um meio, cara, extraordinário. Assim, é mais do que necessário para você conseguir buscar a Deus a todo momento. A oração é necessária na vida cristã. É necessária. É algo assim, não existe um cristão que não ora, não existe. A gente deve orar todos os dias, gente. Nós devemos orar todos os dias, pois é assim que a gente se aproxima mais e mais de Deus e a gente se torna mais forte diante do inimigo, diante do pecado, diante da tentação. E, enfim, é isso que eu queria falar nesse vídeo. É algo muito importante. Siga tudo isso, ore, e por mais que assim você desanime, né? Porque tem horas que a gente realmente desanima. Por exemplo, orar de noite pra mim sempre foi um desafio muito grande, porque eu tô morrendo de sono, né? Então, assim, nessa questão, nesse contexto, a gente tem que orar em outros momentos, em outras horas. É sobre isso, é sobre adaptar, né? É sobre corrigir os nossos problemas, tirar os nossos problemas e adaptar de uma outra forma. E assim, gente, sejamos maduros, sejamos sábios, sejamos fortes, né? Porque não é fácil, realmente não é fácil. O inimigo sempre quer nos convencer que esse caminho não leva a nada, né? Que isso não leva a nada, que Deus está nos abandonando, que Deus não está conosco, que, né, Deus sempre estará em silêncio, nunca está fazendo nada por nós. O inimigo, ele sempre quer fazer que a gente pensar essas coisas, mas isso não é verdade. A gente tem que ser forte, nós temos que ser fortes. Seja forte, você consegue. Ore a Deus todos os dias, a todos os momentos, pois a oração, ela serve para tudo que é contexto, cara. Se você está triste, se você está desanimado, se você está perplexo, se você precisa agora sim, cara, de um conselho, mano, ore. Peça a Deus direção, ore a Deus e seja sincero, esteja com o coração sensível e fale com Deus como se você estivesse falando com um amigo, pois Deus é o nosso melhor amigo, Jesus é o nosso melhor amigo. Pense dessa forma, Ele é o nosso Pai e Ele está sempre disposto a nos ajudar, a nos aconselhar, a nos dar direção, a nos conduzir. O Espírito Santo, né, a mesma coisa, ele é o nosso melhor amigo, algo que eu vi muito recentemente, né, eu gostei muito disso. O Espírito Santo, ele não força, né, a gente tem, na verdade, quem deve agir somos nós, para estarmos dispostos, sensíveis, para que o Espírito Santo nos conduza. E Deus tem o melhor para todos nós, então confie, ore a todos os momentos. Siga isso, leve essa palavra que eu te dei agora para a vida. Leve isso para a vida. E bom, é isso. Espero que tenha gostado. Deus abençoe e fica com Deus.